Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em tua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os efeitos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 10. Do dia 9 de novembro de 1910. Efeitos nocivos das obras santas feitas com finalidade humana. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a confiar ao meu bendito Jesus as tantas necessidades da Igreja. E Jesus disse-me: minha filha, as obras mais santas, feitas com fins humanos, são como aqueles recipientes quebrados, que, colocando-se dentro deles algum líquido, pouco a pouco escorre a terra. E se durante a necessidade vão tomar daqueles recipientes, encontra-se vazio. Eis porque os filhos da minha Igreja se reduziram a tal estado, porque no seu agir tudo é com fins humanos. Por isso, nas necessidades, nos perigos, nas ofensas, se encontraram vazios de graça e, portanto, debilitados, exaustos e quase cegos pelo espírito humano. Dão-se aos excessos, quando deveria ter vigiado os chefes da Igreja para não me fazer ser motivo de chacota e quase a cobertura de suas indignas ações. É verdade que se faria muito escândalo se julgassem assim castigassem, mas isso me seria de menor ofensa que os tantos sacrilégios que cometem. Me é muito duro tolerá-los. Roga, minha filha, porque muitas coisas tristes estão por sair de dentro dos filhos da Igreja. E desapareceu, né? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, aqui Jesus está dando um ensinamento para Luísa, né, muito rico, que é para os sacerdotes, os padres ensinarem
o povo a não ter fins humanos, a não fazer nada com fins humanos, né? E aqui ele fala para Luísa assim: minha filha, as obras mais santas feitas com fins humanos são como aqueles recipientes quebrados que, colocando-se dentro deles algum líquido, pouco a pouco escorre a terra, né? E se durante a necessidade vão tomar daqueles recipientes, encontram-se vazios, né? Então, quer dizer, as pessoas que vivem, né, que vivem buscando fazer as coisas por fins baixos, né, por fins humanos, por fins da terra. Eu quero fazer tal coisa para mim ser glorificado, para as pessoas me adorarem, né, para as pessoas me terem como referência, até nas coisas santas. Jesus fala para Luísa, até nas coisas santas, tipo assim, você reza e aí você reza para que os outros vejam que você tem uma vida de oração, né? Você vai à igreja para ver que os outros vejam que você vai à igreja com fins humanos, né? Com fins de chamar atenção para si. Jesus fala nesse trecho claramente que essas pessoas, né, são igual recipientes quebrados. E aí, quando vem as necessidades, um recipiente quebrado é o quê? É igual você pegar um vaso, né, que está na sua geladeira, e de repente você vê que ele está derramando água todinha na geladeira, né? Por quê? Porque aquele recipiente que você colocou aquela água estava vazio, né? Estava quebrado, então não segura a água, né? Então a alma, sim, uma alma que busca fins humanos, até nas coisas santas, é esse recipiente quebrado, né? É esse recipiente que não está repleto da graça de Deus, que sempre está precisando de algo, né? Sempre está precisando chamar atenção para si, né? Agora a alma oposta, a alma que faz uma coisa simples, né? A alma que faz uma coisa simples, mas que não uma coisa simples na igreja, por exemplo, né? Uma pessoa que limpa um banco da igreja, né? É uma obra simples, mas que faz porque está fazendo para Jesus, né? Essa é a diferença, né? Então, ele fala que essa alma que tem esse recipiente quebrado, essa alma que está quebrada, que está buscando fim único, né? Ela não consegue segurar as graças, ela não consegue reter as graças escapam da mão, são como flashes, né? São como flashes de graça, é momentâneo. Agora, aí continuando aqui, aí ele fala assim: minha filha, as obras mais santas, feitas com fins humanos, são como aqueles recipientes quebrados, né? Que é o que eu acabei de explicar, que colocando-se dentro deles algum líquido, pouco a pouco escorre a terra. E se durante a necessidade vão tomar daqueles recipientes, encontram-se vazios, né? Então, essa alma, assim, ela fica vazia da graça, né? Eis porque os filhos da minha igreja se reduziram a tal estado, porque no seu agir tudo é com fins humanos, né? Então, por que que as almas, a igreja está se tornando esse recipiente quebrado? Porque hoje tudo tem fins humanos, né? O agir são humanos. Por isso, nas necessidades, nos perigos, nas ofensas,
se encontraram vazios de graça, né? É o que eu falei, vazios de graça. Não consegue transbordar porque o recipiente está quebrado, né? Não consegue transbordar. E, portanto, debilitados, né? Então, a pessoa se torna debilitada, a pessoa está triste, a pessoa não tem força, a pessoa não tem alegria por estar na presença de Deus, né? Se sente debilitado, né? A pessoa fica debilitada, exausto e quase cegos, não consegue ver a ação de Deus pelo espírito humano, né? A pessoa tá tão no seu eu, que não consegue ver a graça de Deus, porque não deixa o Espírito Santo atuar e fica só no espírito humano. Dão-se aos excessos, até quando deveriam ter vigiado os chefes da igreja, para não me fazer ser motivo de chacota e quase a cobertura de suas indignas ações, né? Então, Jesus fala que os chefes da igreja têm que vigiar, né? Tem que vigiar para que não faça tudo que vai exercer no seu ministério não tem atos humanos, né? Não seja para chamar a atenção do povo, né? Mas que seja com o único intuito de agradar a Jesus. Para não me fazer ser motivo de chacota, ele fala, e quase a cobertura de suas indignas ações. É verdade que se faria muito escândalo, né? Aí ele fala, é verdade que se faria muito escândalo, né? Mas ele fala que é melhor, né? É melhor o escândalo, né? É melhor o escândalo que se julgassem e se castigassem, mas isso me seria de menor ofensa, né? Que se julgassem e se castigassem, era melhor que eles se julgassem, chefes da igreja entre si, sacerdotes, cardeais, bispos, né? Se julgassem e se castigassem, né? Que eles se julgassem a eles mesmos, né? E se castigassem. E aí Jesus fala, mas me seria de menor ofensa que os tantos sacrilégios que cometem. Me é muito duro tolerá-los. É muito duro para Jesus tolerar uma alma que vive só na sua humanidade, só no seu eu, só voltada para si, gente. É muito duro de Jesus tolerar. É difícil até pra gente, muitas vezes que vive na divina vontade, quando a gente vê uma pessoa fazer um pedido pra gente de oração, só com a sua vontade humana. Nossa, isso, imagina, se pra gente que vive na divina vontade dá isso, imagine pra Jesus. Roga, minha filha, porque muitas coisas tristes estão por sair de dentro dos filhos da igreja, né? Então ele fala que muitas coisas tristes hão de sair, né, dos filhos da igreja, né? Aquelas pessoas que vivem na igreja, que exercem cargos, que fazem coisas na igreja. Essas pessoas muitas vezes estão ali por fins humanos. Não estão ali por fins únicos de adorar, de glorificar Jesus. Claro que existem exceções, que é uma coisa que as pessoas têm que entender, que às vezes quando a gente fala, as pessoas pensam, mas é todo mundo. Não, tem exceções. Tudo na vida tem exceções. Claro que tem muitas pessoas na igreja, né, que tem o fim único de adorar Jesus, que não tem fins humanos, que não tem fins de elogio, mas ele está falando aqui
dessas pessoas específicas, desses recipientes quebrados. Então, não precisa que uma pessoa aponte, fale nomes de pessoas, né? Quando a pessoa lê, se eu me encaixo nesse tipo de pessoa, eu vou entender que é para mim, né? Então, existem exceções, né? Mas ele fala que é melhor que se julgue a si mesmo e se castigue a si mesmo, né? Do que fazer esse tipo de coisa, porque fica difícil de Jesus tolerar, né? A tolerância de Jesus está no limite, vamos dizer assim. Até a gente ver que está realmente no limite. Então, a cada dia a gente só quer que venha logo esse reino. Não tem uma coisa que eu não peça mais do que esse reino, porque está difícil tolerar. Se para a gente está difícil tolerar, né? Para a gente que entende, que sabe que tudo é fruto da divina vontade, imagina para quem não conhece, que está andando só com seus fins humanos, só buscando os seus fins humanos, né? E aí ele fala nesse pedacinho aqui, ó. Roga, minha filha, porque muitas coisas tristes estão por sair de dentro dos filhos da igreja. Então, infelizmente, a gente vê isso. É de dentro dos filhos da igreja, não é de fora. Coisas tristes, ele fala. Há de sair de dentro dos filhos da igreja, né? Então, já está aí, já está se cumprindo, a gente já está vendo muita coisa. E ainda vai vir muita coisa, né? Por isso que a gente só deve pedir logo que venha esse reino. Eu fico pensando assim, como que Jesus se sente, né? Quando a gente faz uma coisa por fins humanos, né? Com a nossa humanidade. Nossa, deve ser uma tristeza muito grande, porque quando a gente às vezes cuida de um filho, um exemplo, a gente cuida de um filho, né? A gente educa, a gente cuida, e aí quando eles crescem, eles abandonam a gente, eles começam a caminhar sozinhos, né? E eles abandonam a gente já não serve mais. E muitas vezes é isso que a gente faz com Jesus, né? Na hora que a gente precisa dele, na hora das necessidades, como